Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, descobriu-se que mais de 15% dos soldados em serviço nos Estados Unidos estavam viciados em heroína. Além disso, pesquisas complementares revelaram que pelo menos 35% dos militares no Vietnã haviam experimentado heroína e 20% já estavam viciados. Mas o problema era ainda maior do que se pensava. Essa descoberta levou o governo a criar o Escritório de Ação Especial de Prevenção ao Abuso de Drogas, cujo projeto tinha a função de promover a prevenção e reabilitação dos membros dependentes e acompanhá-los até sua volta para casa. Em um dado momento, um dos pesquisadores responsáveis, chamado Bruce Alexander, descobriu algo que derrubaria todas as crenças já estabelecidas sobre o vício. O que ele revelou foi que quando soldados que haviam sido usuários de heroína voltavam para casa, apenas 5% retomavam o vício no período de 1 ano, e apenas 12% recaíram dentro de 3 anos. Em outras palavras, 9 em cada 10 soldados que usavam a heroína no Vietnã eliminaram o vício quase que da noite para o dia ao voltar para casa. Apesar dessa descoberta contradizer a crença predominante das pessoas na época de que a dependência de heroína era uma condição permanente e irreversível, o pesquisador Alexander revelou que os vícios poderiam desaparecer espontaneamente e se houvesse uma mudança radical no ambiente. Isso faz total sentido, pois no Vietnã, os soldados passavam o dia todo cercados por vários estímulos que acionavam o uso da heroína. A droga era de fácil acesso, eles viviam mergulhados no estresse constante da guerra e criavam vínculos de amizade com outros soldados que também eram viciados em heroína. Além disso, tinham o fato de estarem a milhares de quilômetros de casa. Porém, uma vez que o soldado voltava para casa, ele se via em um ambiente completamente livre daqueles gatilhos. Quando o contexto mudava, o mesmo acontecia com o hábito. Um bom exemplo de como isso funciona é se compararmos essa situação com a de um usuário típico de drogas. Aquele que foi acostumado a usar sozinho em casa, ou com os amigos e de repente é internado em uma clínica para ficar limpo. Lá, o ambiente é totalmente desprovido de gatilhos que possam induzir o mau hábito, e por isso o resultado geralmente é muito satisfatório. Porém, o que as estatísticas mostram é que de todos os usuários de heroína que saem da clínica de reabilitação e voltam para casa, cerca de 90% acabam tendo uma recaída. Se você olhar para o oposto do estudo no Vietnã, vai perceber que as informações contradizem muitas das nossas crenças culturais sobre maus hábitos. Essas crenças desafiam a ideia convencional de que o comportamento doentio é uma fraqueza moral. Se você é gordo, fumante ou viciado em alguma coisa, com certeza já deve ter ouvido várias vezes que isso é falta de autocontrole. É comum pensarmos que basta um pouco de disciplina e todos os nossos problemas estarão resolvidos, mas o fato é que algumas pesquisas recentes revelaram algo diferente. Quando os pesquisadores analisaram pessoas que aparentavam ter um tremendo autocontrole, ficou evidente que essas pessoas não eram tão diferentes daquelas com dificuldades em se controlar. Na verdade, as pessoas tidas como altamente disciplinadas são melhores em estruturar sua vida de uma forma que não seja necessário um autocontrole gigantesco para prosseguirem com seus bons hábitos. Dessa forma, elas passam menos tempo em situações tentadoras do que aquelas outras pessoas fracas e indisciplinadas. No fundo, as pessoas com mais autocontrole são normalmente aquelas que menos precisam exercê-lo, já que é mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com muita frequência. É claro que coisas como persistência, garra e força de vontade continuam sendo essenciais para o sucesso. Mas a melhor maneira de aprimorar essas qualidades não é desejando ser mais disciplinado, mas sim criando um ambiente mais disciplinado. Essa ideia desafia o senso comum e faz ainda mais sentido quando você entende o que acontece quando um hábito é formado no cérebro. Um hábito que foi codificado na mente está a todo momento pronto para ser usado sempre que a situação pertinente surge. Um exemplo disso é o caso de uma terapeuta em Austin, Texas, que costumava fumar enquanto cavalgava com um amigo, mas depois de parar de andar a cavalo, parou de fumar e manteve essa abstinência por muitos anos. No entanto, décadas mais tarde, quando voltou a andar a cavalo, ela subitamente sentiu vontade de fumar pela primeira vez em anos.
Isso porque os estímulos que acionam o desejo de fumar ainda estavam internalizados em sua mente, embora ela não tenha sido exposta a eles por muito tempo. Uma vez que um hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que os estímulos ambientais reaparecem. Essa é uma das razões pelas quais algumas táticas convencionais para mudar maus comportamentos podem falhar. Envergonhar pessoas obesas com broncas e apresentações sobre perda de peso pode fazer com que elas se sintam estressadas e recorram ao seu remédio favorito contra o estresse, que é comer demais. Mostrar fotos de pulmões escuros para fumantes pode deixá-los ainda mais ansiosos e levá-los a recorrer ao que para eles é o melhor meio de lidar com a ansiedade: fumar um cigarro. Se você não prestar atenção nos estímulos que causam seu vício ao tentar resolvê-lo, poderá provocar exatamente o comportamento que deseja interromper. Os maus hábitos se retroalimentam, provocando sentimentos que tentam entorpecer. Por exemplo, você come uma pizza porque se sente mal, mas por ter comido a pizza, volta a se sentir mal e preguiçoso, então acaba assistindo TV por horas. Preocupar-se com sua saúde faz com que você fique ansioso, levando-o a fumar um cigarro para aliviar essa ansiedade, o que inevitavelmente piora ainda mais sua saúde e faz com que se sinta ainda mais ansioso. Os maus hábitos funcionam como uma espiral descendente, levando-o cada vez mais fundo em um buraco difícil de sair. Ser induzido por estímulo significa que um gatilho externo cria um desejo compulsivo na pessoa de repetir um mau hábito. Ou seja, uma vez que a pessoa percebe algo, ela passa a desejar essa coisa. Esse processo acontece o tempo todo, muitas vezes sem nem mesmo nos darmos conta. Cientistas descobriram que só de mostrar uma foto de cocaína para um viciado por apenas 33 mil segundos já era o suficiente para estimular o sistema de recompensa do cérebro e despertar o desejo pelo uso. Essa velocidade é rápida demais para ser registrada conscientemente pelo cérebro. Os viciados não conseguiram sequer identificar o que haviam visto, mas mesmo assim ansiavam pela droga da mesma forma. A moral da história é que você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o esqueça uma vez que os sucos mentais do hábito tenham sido criados em seu cérebro, sendo quase impossíveis de serem removidos por completo. Mesmo que não sejam, é um bom tempo. Isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia pouco eficaz, pois é muito difícil manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo, já que isso requer muita energia e força de vontade, que, diga-se de passagem, são recursos limitados no curto prazo. Até conseguimos nos controlar bem, mas a longo prazo acabamos cedendo aos estímulos do ambiente em que vivemos. A forma mais confiável de eliminar os maus hábitos é indo direto na raiz do problema, e na maioria das vezes, significa reduzir a exposição aos estímulos que os desencadeiam. Por exemplo, se ao invés de estudar ou trabalhar você não para de enrolar na linha do tempo das redes sociais, deixe seu celular em outro cômodo por algumas horas. Se está constantemente se comparando com os outros e se sentindo um fracassado, pare de seguir perfis nas redes sociais que desencadeiam esses sentimentos negativos. Se está perdendo muito tempo assistindo TV, tire-a do quarto ou evite ficar na sala. Se está virando noites jogando videogame ou jogos online e não consegue parar, guarde o console dentro de um armário após cada uso e desinstale os jogos online do computador. Você precisa tirar esses estímulos do seu campo de visão, pois eles despertam o seu desejo sem que perceba. Essa é uma estratégia simples, porém bastante eficaz. Muitas vezes, só de remover um único estímulo, todo o hábito simplesmente desaparece. Não dependa da força de vontade para resistir às tentações, pois você vai perder esse jogo no longo prazo. Lembre-se, o segredo do autocontrole está em passar o mínimo de tempo possível exposto aos estímulos que desencadeiam seus maus hábitos.